Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do Clã dos MacLeod. E sejam bem-vindos à Noite dos Pesadelos, onde você irá acompanhar histórias de pessoas que foram atormentadas por seus piores pesadelos. Então, reúnam-se almas corajosas e conheçam um pouco mais sobre Paranapiacaba, uma vila com uma história rica e uma reputação por sua atmosfera misteriosa e assustadora. Localizada no município de Santo André, no estado de São Paulo, Paranapiacaba foi originalmente estabelecida no século XIX para servir de base para os trabalhadores que construíram e operaram a São Paulo Railway, primeira ferrovia do estado de São Paulo. Com o tempo, tornou-se conhecida por suas histórias de fantasmas e ocorrências paranormais. Aqui estão alguns dos contos mais famosos. Por isso, Fique um pouco e escute. no coração de Paranapiacaba, uma vila envolta em névoa e carregada de história, ergue-se uma imponente torre do relógio. Essa torre, um relicário do passado da vila, tornou-se um símbolo duradouro de sua herança industrial e de suas lendas fantasmagóricas. Importada da Inglaterra no final do século XIX, a Torre do Relógio foi uma peça vital das operações da Estrada de Ferro de São Paulo, marcando o tempo para as movimentadas atividades ferroviárias que outrora definiam a vila. A Torre do Relógio foi erguida no final dos anos de 1800, quando Paranapiacaba era uma próspera cidade ferroviária. A Estrada de Ferro de São Paulo, uma maravilha da engenharia, conectava o Porto de Santos à cidade de São Paulo, atravessando colinas íngremes e densas florestas. A Torre do Relógio foi construída para garantir a precisão do tempo para as operações ferroviárias, assegurando que os trens funcionassem sem atraso nenhum. A torre, com sua estrutura complexa e mecanismos precisos, rapidamente se tornou uma característica central da vila. Ela representava um testemunho da engenhosidade humana e do implacável avanço do progresso. No entanto, sua imponente fachada, a Torre do Relógio, guardava uma história mais do que sombria e trágica. Joaquim era um dedicado trabalhador ferroviário, responsável pela manutenção da Torre do Relógio. Ele era conhecido por sua natureza meticulosa e seu compromisso inabalável com o trabalho. Todos os dias, Joaquim subia as estreitas e sinuosas escadas da torre para dar corda no relógio e garantir sua precisão. Os moradores da vila respeitavam Joaquim por sua dedicação e ele tinha grande orgulho de seu trabalho. Numa noite tempestuosa, a tragédia ocorreu. Joaquim, como de costume, subiu à torre para dar corda no relógio. A tempestade rugia lá fora e o vento uivava através das janelas estreitas da torre. Relâmpagos iluminavam o céu escuro, lançando sombras assustadoras no interior da torre. Enquanto Joaquim trabalhava, um poderoso raio atingiu a torre. Toda a estrutura estremeceu e os mecanismos do relógio, geralmente tão precisos e confiáveis, foram desordenados. Joaquim foi pego de surpresa e, no caos que se seguiu, perdeu o equilíbrio e caiu do topo da torre. Seu corpo foi encontrado na manhã seguinte, sem vida, na base da Torre do Relógio. Os moradores ficaram devastados com a perda de Joaquim e sua morte lançou uma sombra sobre toda a vila. A Torre do Relógio, outrora um símbolo de progresso, agora se erguia como um sombrio lembrete da tragédia que havia assolado Paranapiacaba. Não demorou muito após a morte de Joaquim para que estranhos acontecimentos começassem a ser relatados. Os moradores falavam de ouvir passos ecoando da torre à noite, embora ninguém estivesse dentro dela. Sons de metal batendo e engrenagens girando podiam ser ouvidos, como se alguém ainda estivesse cuidando do relógio. Alguns
afirmavam ver uma figura sombria movendo-se dentro da torre, iluminada pela luz oscilante da lanterna que Joaquim sempre carregava. Certa noite, Maria, uma jovem que morava perto da torre do relógio, estava voltando para casa quando ouviu o som inconfundível do relógio badalando à meia-noite. Ao olhar para cima, viu uma luz tênue movendo-se dentro da torre. A curiosidade superou o medo e ela se aproximou da torre, espiando pelas estreitas janelas. Para seu horror, viu uma figura fantasmagórica de Joaquim dando corda no relógio como fazia em vida. Seu rosto estava pálido e abatido, e seus olhos estavam cheios de uma tristeza sobrenatural. Quando o relógio badalou 12 vezes, Joaquim se virou e olhou diretamente para Maria, sua forma espectral cintilando na luz fraca. Ela fugiu aterrorizada e sua história se espalhou rapidamente pela vila. A assombração da Torre do Relógio tornou-se uma lenda bem conhecida em Paranapiacaba. Muitos moradores relataram encontros semelhantes, ouvindo passos, vendo luzes e vislumbrando a figura fantasmagórica de Joaquim. A própria torre parecia ter ganhado vida, com os mecanismos do relógio frequentemente agindo de maneira errática, badalando em horários estranhos e parando sem explicação nenhuma. Um historiador local, intrigado com os contos, decidiu investigar a história da Torre do Relógio. Ele descobriu que Joaquim não foi o primeiro a sofrer em suas dependências. Durante a construção da torre, vários trabalhadores haviam falecido em acidentes, com suas mortes atribuídas a condições perigosas e a medidas de segurança primitivas da época. O historiador especulou que a torre estava amaldiçoada, sendo um imã para tragédias e tristezas. Anos depois, um grupo de investigadores paranormais visitou Paranapiacaba, atraídos pela reputação assombrada da vila. Eles estavam particularmente interessados na Torre do Relógio e em sua trágica história. Armados com câmeras, gravadores e outros equipamentos, eles se propuseram a documentar os eventos sobrenaturais. Numa noite enevoada, muito parecida com a noite em que Joaquim encontrou seu fim, os investigadores montaram seus equipamentos dentro da Torre do Relógio. Quando a meia-noite se aproximou, o ar ficou frio e um silêncio inquietante tomou conta da vila. Os investigadores aguardaram com tensa antecipação, olhos e ouvidos atentos a qualquer sinal do paranormal. À meia-noite, o relógio começou a soar e seu som reverberou pela torre. Os investigadores ouviram um inconfundível som de passos subindo as escadas, seguido pelo rangido dos mecanismos do relógio. Suas câmeras capturaram uma luz tênue e trêmula movendo-se dentro da torre, tornando-se mais brilhante à medida que se aproximava do topo. De repente, a temperatura caiu drasticamente e os investigadores sentiram uma sensação avassaladora de medo. Uma das câmeras capturou uma figura fantasmagórica, a forma espectral de Joaquim, com o rosto contorcido de tristeza. Os investigadores ouviram uma voz, quase um sussurro, repetindo as mesmas palavras: "O tempo deve ser mantido." Os investigadores paranormais deixaram Paranapiacaba com evidências assustadoras da assombração. Eles publicaram suas descobertas e a história da Torre do Relógio Assombrado espalhou-se rapidamente. Paranapiacaba tornou-se um destino para aqueles que buscavam um encontro com o sobrenatural. E muitos visitantes vinham esperando vislumbrar o espírito inquieto de Joaquim. Numa noite tempestuosa, anos após a investigação inicial, um viajante solitário chegou a Paranapiacaba. Ele era um relojoeiro, atraído pela lenda da Torre do Relógio Assombrado. Acreditava que poderia consertar o relógio e talvez trazer paz ao espírito de Joaquim. Com permissão das autoridades locais,
O relojoeiro entrou na torre, a tempestade rugia lá fora e o som familiar dos mecanismos do relógio preenchia o ar. O relojoeiro subiu as estreitas escadas, sua lanterna lançando sombras tremeluzentes nas paredes. Quando chegou ao topo, o relógio badalou meia-noite. A figura fantasmagórica de Joaquim apareceu diante dele, com uma expressão de angústia em seu rosto espectral. O relojoeiro, sem se intimidar, começou a trabalhar no relógio, ajustando cuidadosamente suas engrenagens e mecanismos. Enquanto trabalhava, falava ao espírito de Joaquim, oferecendo palavras de conforto e consolo. Horas se passaram e a tempestade começou a diminuir. O relojoeiro completou os reparos e deu corda no relógio, garantindo que ele mantivesse o tempo preciso mais uma vez. Ao terminar, a forma fantasmagórica de Joaquim começou a desaparecer, sua expressão suavizando-se. O relógio badalou 12 vezes e pela primeira vez em décadas, o som foi perfeitamente claro. O relojoeiro desceu as escadas, seu coração pesado com o peso do que havia testemunhado. Ele deixou Paranapiacaba, esperando que seus esforços tivessem trazido paz ao espírito inquieto de Joaquim. A torre do relógio de Paranapiacaba permanece como um símbolo do passado assombrado da vila. Embora os avistamentos do fantasma de Joaquim tenham se tornado menos frequentes, a lenda continua. Os visitantes da vila costumam parar para ouvir as badaladas do relógio, imaginando se talvez possam vislumbrar o engenheiro espectral que dedicou sua vida a manter o tempo. A torre do relógio assombrada permanece como um lembrete do fino véu entre o passado e o presente, entre os vivos e os mortos. À medida que a névoa avança e o relógio marca meia-noite, os moradores de Paranapiacaba lembram da trágica história de Joaquim e da maldição da torre do relógio assombrado. Então, se algum dia você se encontrar em Paranapiacaba em uma noite de tempestade, ouça atentamente as badaladas da torre do relógio e lembre-se da história de Joaquim, o engenheiro que manteve o tempo mesmo após a morte, o guardião fantasmagórico do segredo mais sombrio da vila. E espero que esta história tenha enviado um arrepio pela sua espinha. Se você quiser pedir alguma história ou um tema específico para a próxima noite dos pesadelos, sinta-se à vontade para me avisar nos comentários. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitas histórias arrepiantes para contar. Antes de sair, não esqueça. Primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que essas histórias devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a trazê-las dos cantos mais sombrios de nossa realidade. E em terceiro lugar, marca o ícone do sininho para que você possa ser notificado quando sair novas histórias. E até a próxima noite dos pesadelos. Que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. E cuidado com o que se esconde nas sombras.